Boa tarde, vizinho, tudo bem? Esse aqui é o Fala Barra Olímpica, o podcast do Fala Rio 2. Hoje, se você reparar, a gente está num estúdio diferente. Estamos aqui na Capuzzo Produções, no Shopping Metropolitano, justamente porque vamos contar a história do Shopping Metropolitano. Então, hoje temos duas convidadas especiais. Eu vou ler aqui para não errar o nome, não passar vergonha, por favor. Então, vamos lá. Nathalie Bergier, ela é superintendente do Shopping Metropolitano, e Aline Piubel, que ela é gerente de marketing aqui também no Shopping Metropolitano. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Imagina. Vamos conversar aqui sobre o shopping, o pessoal que mora aqui na região, principalmente quem mora aqui há mais tempo, frequenta o shopping participou, né, do crescimento da região, então eu quero que vocês contem pra gente, pros vizinhos, né, sobre esse crescimento, sobre, enfim, toda essa história da Barra Olímpica que se mistura um pouco com a história do shopping, tá bom? Legal. Se vocês tiverem alguma ideia, quiserem falar alguma coisa que eu não perguntar, enfim, durante aqui nosso episódio, vocês podem ficar à vontade, tá bem? Combinado. Primeiro, eu gostaria de conhecê-las, né, a história de trabalho de vocês. Então, como foi, né? Qual é a trajetória de vocês até o shopping? Então, Nathalie, você primeiro, por favor. Legal, vou começar aqui. Bom, primeiro te agradecer essa oportunidade e agradecer de ser dentro aqui da nossa casa, né, nesse estúdio super legal. Eu sou a Nathalie, eu tô aqui no Metropolitano há 5 anos. Eu comecei minha história em shopping há 10, 12 anos atrás, na área de operações. Eu sou formada na área de engenharia. Então, eu comecei cuidando da parte de obra, da parte de manutenção, segurança, limpeza, lá no Fashion Mall, em São Conrado. E depois do Fashion Mall, eu passei para o Bossa Nova Mall, que é aquele shopping anexo ao aeroporto Santos Dumont. E nos últimos 7 anos eu fiquei entre esses dois shoppings na área de operação, depois eu fui para a área financeira, quando em 2020 eu cheguei à gerência geral do Bossa Nova e vim aqui para o Metropolitano em 2021. Antes de shopping eu passei em algumas multinacionais, na L'Oréal, P&G, na Johnson, então sempre com esse foco em varejo. O varejo sempre foi a minha grande paixão e a vontade que eu tinha de trabalhar nessa área. Ah, que ótimo. E você, Aline, como é a sua história, a sua trajetória até chegar aqui ao shopping? Também quero agradecer a oportunidade, estamos muito felizes de recebê-los aqui. Obrigado. Esse realmente é um espaço muito legal e que bom que a gente quer também que as pessoas saibam e conheçam. Bom, eu sou a Aline, sou gerente de marketing, sou publicitária, mas também sou bacharel em marketing. Quando eu entrei dentro do universo de marketing, eu me apaixonei principalmente por números, toda a parte de rebranding. Estou em shopping há 15 anos, há mais de 15 anos. Então, esse é o meu 8º shopping. Só no Rio de Janeiro eu passei por alguns grandes shoppings, entre eles Norte Shopping, Shopping Tijuca, Plaza Niterói. Saí do Rio um pouco também, atuei em Curitiba, numa praça super restrita de shopping. Então, foi um aprendizado muito legal ter saído do Rio também. E aqui no Metropolitano estou há 3 anos. À frente aí da área de marketing, junto com a Nath e um timaço que a gente tem lá na administração. Ah, que legal. O que motivou vocês a aceitarem vir trabalhar no shopping numa região que está em crescimento ainda, né? A região não é nem metade do potencial dela. Então, o que motivou vocês a aceitarem trabalhar aqui? Posso começar aqui? Acho que no meu caso foi o desafio de liderar um shopping desse porte, né? Como eu falei, eu estava em 2 shoppings menores. Shopping a gente mede por ABL, que é Área Bruta Locável. Então aqui no Metropolitano a gente tem 45 mil metros quadrados da ABL. E eu estava em um shopping que era muito complexo, porque tinha aeroporto, hotel, shopping, business center, mas era um shopping menor. Então a minha motivação inicial foi a grandiosidade desse shopping. E eu lembro quando eu vim aqui fazer a última entrevista, que eu entrei no shopping, eu falei, gente, que shopping lindo. Assim, eu fiquei encantada pela arquitetura, pela grandiosidade. Ali de cara eu já me apaixonei, que esse shopping ele tem isso. A pessoa que vem aqui pela primeira vez, ela se encanta. Então ele deu match total e foi uma coisa super natural para mim. Ah, legal. E você? E eu acho que, como você bem citou, acho que o potencial de crescimento foi algo que, assim, quando você olha para o Metropolitano, quando você olha para a região, você dá literalmente esse zoom out, você fala, cara, é uma região que já cresce, mas eu acho que o potencial, né, o futuro é muito melhor do que o presente. Então, acho que isso foi o que mais me brilhou o olho inicialmente, né? Somado a isso, quando a gente começou a conversa, alguns desafios específicos da área de marketing, né? Como trazer uma proposta de trazer mais eventos para a área externa. Eu
com esse background de evento, de promoção, e também trazer um pouco mais de tecnologia. A gente vai falar mais à frente, né? Lançamento do aplicativo, programa de relacionamento, que é um outro desafio nosso. Enfim, acho que várias coisas somaram, mas acho que sem sombra de dúvidas o maior deles, de fato, é o potencial, né? Isso aqui, o nosso shopping ainda tem muito a crescer, assim como a região. Em que momento o shopping estava, que vocês conseguem identificar no momento que vocês assumiram o cargo? Bom, no meu caso, eu cheguei aqui em 2021, um momento extremamente complexo. Pós-pandemia, né? Estavam né? voltando aí, né, de pandemia, de fechamento. A gente ainda usava máscara, a gente ainda media a temperatura de todo mundo na entrada. A gente nem lembra disso, mas tinha nem restrições, né, de acesso. Tinha restrição de acesso. Quem estava no Metropolitano nessa época vai lembrar, né? Mas em todos os acessos a gente tinha aquele bendito termômetro, tinha álcool em todos os pontos. Mas fora isso, eu acho que foi uma época também de transformação, né? O shopping está sempre mudando, né? O shopping é de 2013, eu cheguei aqui em 2021, então ele ainda estava em maturação, como a gente ainda está hoje, né? Em um momento muito transformador, né? Mas acho que naquela época o principal desafio era a gente fazer esse retorno com muita segurança, mas dando toda a tranquilidade também para os nossos clientes, para eles retornarem a fazer as suas atividades, o dia a dia comum, né? Vir ao shopping, a voltar a ir no restaurante, a voltar a ir no cinema, a fazer as suas compras com tranquilidade. Acho que esse foi o grande desafio ali de quando eu cheguei, né? Acho que especificamente falando da área de marketing, a gente foi por muito tempo um shopping com um posicionamento muito para o público infantil, né? E óbvio que a gente ainda se apropria disso, a gente vai continuar sendo um shopping com muita atração, como a gente tem o DNA o DNA, o entretenimento no nosso DNA, mas para que a gente não fosse só um shopping infantil, né? Para que a gente desmistificasse isso, que a gente tem sim, não só as operações de lojas, etc., mas como os eventos voltados mais para o público adulto, para o público infanto-juvenil. Então, acho que não mudar o posicionamento como completo, mas ter um sutil ajuste na rota para que, de fato, a gente seja um shopping mais democrático e um shopping mais abrangente em termos de público. Ah, que bom. Legal. Olha só. Vocês me falaram que o shopping é desde 2013, né? Isso aí. Então, voltando assim à realidade de como era a região aqui em 2013. A Abelardo Bueno não era nem duplicada ainda. Verdade. Então, eu queria entender como vocês estão aqui mais recente, mas imagino que vocês têm acesso a essa informação. Sim. Por quê, né? Como surgiu a ideia do shopping metropolitano aqui? Vamos lá. Shopping Metropolitano, ele é uma parte de um grande projeto de expansão urbana da Barra da Tijuca, né? Que é a Barra Olímpica hoje, que a gente chama de Barra Olímpica. Então lá, nos começos dos anos 2000, talvez até um pouquinho antes disso, tinha esse projeto do Centro Metropolitano, que era para ser um subbairro dentro da Barra, né? Que acho que hoje a gente conseguiu, né? A Barra Olímpica. E nesse projeto tinha, né, vários condomínios, vários prédios residenciais, um hospital, algumas escolas e também tinha um shopping center. Então, basicamente, tinha que ter um grande centro de consumo, de serviço na região. E por que aqui? Porque a gente está numa área de fácil acesso, tanto da Ayrton Senna, da Abelardo Bueno, da linha amarela, da Transolímpica. Então, é uma área de muito fácil acesso. Lá naquela época não tinha a duplicidade ainda da avenida, mas isso tudo já era previsto, né? Ah, então já era tudo sabido, não foi? Já era tudo sabido. É um projeto de muito antes de 2013, da inauguração do shopping. Ah, eu não imaginava que fizesse parte de um projeto. Eu imaginei que, olha, tô vendo essa área aqui se expandindo, vamos colocar um shopping para fazer parte. Se não me engano, esse projeto todo foi do Lúcio Costa, né? Que hoje tem o nome, né? Da Avenida Lúcio Costa, né? Mas é um projeto super antigo, de 1980, algo assim. E aí tinha esse grande projeto da área. E uma curiosidade que eu acho sempre legal falar é que o Centro Metropolitano ele tem mais de 1 milhão de metros quadrados. Isso é mais do que Leblon e Ipanema juntos, né? Então é um potencial gigante. Caramba! E falta muito ainda para ser construído. Tô chocada. E tem muitos terrenos ainda disponíveis, né? Coisa. Você comentou também do hospital, então a maternidade aqui ela também fazia parte desse projeto. A perinatal, o que mais? Também temos os hotéis, acho que são 5 ou 6 hotéis aqui nessa região. Então,
Ele foi pensado para ser um bairro autossuficiente. Exatamente. Dentro da Barra, né? E Não. agora já somos autossuficientes fora da Barra. Não esperava. Temos aqui os condomínios, o shopping, geralmente... A gente tem tudo aqui, né? O morador, precisa de uma coisa específica de shopping, vem aqui muito rápido, 5, 10 minutos de casa, de carro, né? Pô, legal. Você tem detalhes, assim, como foi a construção do shopping nessa região que era pouco, né? Tinha pouca coisa aqui na época. Vocês têm alguma informação, até alguma curiosidade lá do início? Tem algumas histórias legais aqui. Bom, não tinha nada, né? Era tudo mato, ainda tem muito mato. Sim, na época de condomínio só tinha o Rio 2 aqui. Só tinha o Rio 2, exatamente. E um pouco do Vilas da Barra, desculpa te interromper. O processo da obra em si foi bem desafiador, né? Muito difícil você fazer obra numa área que as coisas não chegam. Então, naquela época da obra, não tinha água, esgoto, eletricidade. Então, tudo foi feito nesse mesmo momento. Diferente de quando você faz um shopping numa área que já está super urbanizada, o Metropolitano foi feito sem nada disso. Então, acho que esse foi o principal desafio da época, trazer tudo, né, e fazer essa obra toda do zero, tirar esse mato todo, né, com todo o cuidado. O shopping ele tem esse projeto que ele mescla muito, né, tanto uma arquitetura moderna quanto ele explora o máximo da natureza que a gente tem aqui em volta. Tô pensando aqui na pergunta porque você me surpreendeu, eu não esperava. Na inauguração, você sabe como eu disse, né, vocês não estavam aqui na época. Como foi a inauguração do shopping? Como tinha pouca gente morando aqui? Como era a expectativa? Como é que como as pessoas vieram aqui, encheu muito shopping? Como é que foi assim a inauguração? Sempre gera uma grande curiosidade, né? Na região não tinha muito morador ainda, mas a Barra já tinha muita gente. Então, na época, acho que o mais legal que eu posso citar aqui é que o shopping ele foi pensado para ser um shopping diferente, com um projeto diferente, não ser mais um shopping center na Barra que já tem inúmeros, né? Então, na época, foi feito um grande projeto do Paulo Baruch, que é um super arquiteto, e ele convidou a artista plástica francesa Dominique Jardim, não sei se vocês já repararam, imagino que sim, que a gente tem vários painéis lindos espalhados aqui, são exclusivos feitos para o Metropolitano, que retratam a Zona Sul, a Zona Norte, a Zona Oeste, e como não temos a Zona Leste, a Baía de Guanabara, né? E em pouquíssimo tempo o shopping ganhou 2 prêmios super reconhecidos, que é o prêmio da Tabrasi, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, e o prêmio de desenvolvimento e projeto do ICS, que é o Instituto Internacional de Shopping Center, ambos na parte de projeto e da arquitetura. Fora isso, também o shopping já nasceu com uma boa quantidade de lojas âncora, né? Então ele já estava super bem ancorado. Naquela época a gente já tinha Riachuelo, Renner, C&A, Centauro, Loja Americana. Então tudo isso gera uma certa curiosidade. Então as pessoas vieram e logo se deu esse match com o shopping, se identificaram e se encantaram com essa arquitetura. Eu acho que todo início de shopping, como a Nath falou, gera aquela curiosidade, né? Então acho que tem um boom inicial, que é bem comum nesse mercado, e aqui não foi diferente. A minha pergunta agora é um pouco mais de marketing, que ela comentou das lojas âncoras que vieram para cá. Então eu imagino que houvesse um desafio de você trazer os lojistas para cá. Trazer os lojistas e trazer o público. Então, como é que foi esse desafio? O que vocês fizeram para conseguir atrair o público para cá e principalmente os lojistas, né? Primeiro você tem que trazer o lojista para depois o público vir. Sim. Eu acho que a região, ela já fala por si só, né? Porque o potencial, como eu falei, é gigantesco. Então, era muito feito nesse desenvolvimento imobiliário da região. Olha, a gente vai fazer um shopping nessa região que vai crescer muito. Essa região é a região que mais cresce na Barra e todo mundo veio junto com essa aposta. Vou entrar aí, não vou colher frutos muito rápido, ninguém entra, né? As grandes lojas sempre têm muito essa visão de longo prazo e foi um grande processo de vamos junto fazer um shopping grande acontecer. E deu certo, né? Sim. As grandes âncoras que inauguraram com a gente lá atrás estão aqui até hoje. Sério? Até hoje, pô. Até hoje. E pequenas lojas, elas foram vindo depois, assim, inaugurou, imagino que não estavam todas as lojas abertas, sim, né? Sim. Então, às vezes, pode ter inaugurado só com as lojas âncora e as menores foram vindo depois. Vocês sabem como foi esse processo? Eu não tenho o número exato de quanto locado o shopping estava, mas um shopping normalmente ele abre
acima de 80%, 90% de locação, que já é um número bem legal. É um número bem expressivo, né? Principalmente um shopping com a quantidade de lojas que a gente tem, né? Que exatamente. E a própria âncora, né, como o nome já diz, ela já traz muita gente, né? Então, as outras marcas viram, poxa, já tem a Renner, já tem a Riachuelo, eu vou apostar também o meu negócio nesse shopping, porque vai ser muito legal. Então as lojas fizeram também uma aposta, junto com os criadores, eles também apostaram. Em que momento vocês perceberam, caramba, agora o Metropolitano faz parte do dia a dia da Barra Olímpica? Eu acho que é uma pergunta, inclusive, que a gente se faz sempre, né? E a gente enxerga isso todos os dias. Eu acho que a gente está inserido, e eu posso afirmar sem arrogância, mas de forma categórica, no dia a dia, né, dos moradores daqui. Eu não falo isso não só por dados de pesquisas, que mais de 40% do nosso público mora na zona primária e 26% do público trabalha aqui, então além de dados, né, estatísticos, mas eu acho que é o que a gente vive no dia a dia. A gente que trabalha em administração de shopping, acho que a gente está na operação, a gente está aqui, a gente sente aqui. Então, isso é muito conversado, não só pelos lojistas, né? A Nath sempre fala muito isso. Grande parte dos nossos lojistas também são moradores da região. Então, acho que a gente faz parte tanto da vida no CNPJ, vamos considerar assim, quanto na vida do cliente que vem, frequenta, e como fonte empregadora também. A gente fala de mais de 5 mil empregos que a gente gera aqui, direto e indiretamente. Então, acho que a gente está inserido basicamente na rotina, não só, mais uma vez, de trabalho, mas como ponto de encontro, como academia, enfim, como todos os serviços que a gente tem aqui, é percebido isso dia a dia. Não só na parte econômica, né, como também no lazer. Então, você acaba tendo não só um negócio aqui, como um final de semana vindo com a sua família se divertir. Falou que tem mais de 5 mil empregos, né, que o shopping gera. 5 mil. Muita gente. Isso me gerou uma dúvida, que as pessoas não sabem como funciona um shopping. Não tenho a mínima ideia. Quem vem no shopping, chega aqui no shopping, se for chegar com o shopping abrindo, chega às 10 da manhã, só que limpo, a loja tá acesa, a loja tá funcionando. Então, me conta como é que são os bastidores do shopping. Para o shopping estar aqui funcionando 10 horas da manhã, que horas o pessoal teve que chegar? Como é que é esse background? Me conta. Bom, acho que o shopping é 24 horas, né? A gente é um organismo vivo e, como você bem falou, para estar aberto às 10, acho que teve toda uma madrugada aí de trabalho. Acho que tem uma área que é a área de operações, que é a área que atua diretamente na limpeza, conservação, paisagismo, né? Toda a parte preventiva também, que requer a segurança, que cuida da segurança do shopping. Então, é feito todo um trabalho durante a madrugada. Então, as pequenas e grandes manutenções e as próprias obras das lojas. Então, acho que a madrugada o shopping também é vivo, também funciona, também tem funcionário. E para que tudo isso funcione durante o dia, essa madrugada precisa funcionar muito bem também. É literalmente uma engrenagem. Fora isso, a gente tem durante o dia, literalmente quando o shopping abre, toda a parte administrativa, a área de marketing também, a área de operações, a área comercial, a área financeira, trabalhando para que isso funcione. Então, tem a área comercial, que é responsável pela comercialização, quiosques, lojas, dos eventos que a gente vê. A gente tem a área de operações, que eu já citei, responsável por toda a parte operacional. A gente tem a área financeira, que é o organismo, é o centro financeiro, o coração da empresa, né? Onde o dinheiro entra, onde o dinheiro sai. E a gente tem a parte de marketing, especificamente a minha área, que trabalha toda a parte de comunicação, com o cliente final, com o lojista, toda a parte de eventos, a parte de promoções. A gente cuida de brand, das redes sociais, assessoria de imprensa. Então, tudo que é relacionado à imagem do shopping, a área de marketing trabalha. Então, a gente tem algumas áreas que fazem o shopping acontecer. Somado isso, a gente tem a área do atendimento, que é o saque, né, espaço família, fraudário, e toda a equipe orgânica e não orgânica, né, que são os supervisores, a equipe de limpeza, enfim. São muitas pessoas que fazem o coração bater, o shopping de fato funcionar. É uma mini cidade, né? A gente sempre compara, né? Que é uma mini cidade e aí a gente tem as pessoas, tem o prefeito, tem a pessoa que cuida das obras, basicamente um paralelo aí, é super interessante. E alguns ficam invisíveis, né? Vocês, por exemplo, vocês trabalham no escritório.
Então quem está passando aqui no dia a dia no shopping raramente vai encontrar. Então tem um pessoal que quando você está passando, os lojistas, etc., você vai ver, mas tem um pessoal também que está na madrugada. Então são vários setores, várias áreas que quem não convive ali no dia a dia não tem ideia, né? Tem os nossos, e tem os colaboradores indiretos, que também são os da loja, né? Os funcionários das lojas, né? Por mais que a gente não tenha gerência, ele também faz parte do shopping, né? Quando a gente fala de um bom atendimento, quando a gente recebe um elogio, uma crítica de um não bom atendimento em uma loja, isso reflete também na imagem do shopping. Então, a gente também tem todas essas pessoas, todos esses funcionários das lojas, alguns visíveis e alguns invisíveis, como você bem falou, mas eles também fazem parte dessa máquina. Olha, você tem alguma curiosidade, assim, já é curioso essa parte de todo o background do shopping, mas você tem alguma curiosidade com a pessoa que está vindo aqui, que ela nem imagina que tal coisa acontece, ou algo que ela vê que ela nem imagina a história? A gente tem algumas aqui, né? Eu já citei sobre os nossos quadros, né? Eu até convido os nossos clientes a voltarem aqui, vai na praça da alimentação, repara que você vai sentar, de um lado você vai ver a Zona Norte, quando você olha para trás, você vê a Zona Sul, a Zona Oeste e a Baía de Guanabara. Acho que ninguém reparou nisso, mas ele é todo pensado exatamente retratando o Rio de Janeiro. Acho que outra curiosidade legal é a nossa parede verde, que ela tem mais de 1.500 metros quadrados, é a segunda maior do mundo, a primeira da América Latina, né? É linda e a gente cuida com muito carinho. O que mais que a gente tem aí de curiosidade? Eu acho que não chega a ser curiosidade, mas eu acho que um ponto que vale ressaltar como a Nath citou a parede verde, eu acho que essa integração que o shopping tem, né? Porque a gente tem um conceito de shopping daquela caixa, né, fechada, né? Eu acho que aqui a gente consegue extrapolar um pouco esse conceito de caixa fechada. A gente tem essa integração com a natureza de forma muito fluida, né? Isso foi concebido lá pelo projeto de arquitetura e a gente mantém. Então, acho que uma das características muito fortes do nosso shopping é isso, assim, acho que é um shopping vivo que tem muita iluminação natural, com muito verde e que também isso faz parte de uma manutenção rigorosa para que o cliente... É aquele famoso cliente que às vezes não percebe por que é agradável, mas quem está nos bastidores entende o porquê que aquela experiência foi proporcionada, né? Essa parede verde, ela causa algum impacto direto assim no shopping? Dá um trabalhão. Mas de temperatura sim, né? Na parte externa dá uma diminuída na temperatura. Sim. Não sei te precisar quantos graus, mas por conta, né? Enfim, até de uma questão térmica, ela dá uma melhorada na sensação. Mas ela dá um trabalho, umas curiosidades, né? A manutenção não é feita por jardineiros, são jardineiros alpinistas. É verdade, né? ela é alta. Ela é alta, ela é muito alta. Então a manutenção é trabalhosa e cara também. São muitas espécies, né? Porque faz um desenho imitando uma montanha também. Se você olhar ela de longe, lá da Abelardo, você vê que ela faz um desenho de montanha. Então a gente tem que manter, né? São 13 anos mantendo uma parede com várias espécies e um desenho para retratar exatamente o que o arquiteto lá atrás pensou. Que ele pensou. Realmente. Tô pensando aqui, eu nunca tinha reparado. Eu já tinha reparado nessa parede verde, mas eu não havia reparado que ela faz um desenho. Que ela tinha um desenho. Vou ter que ir lá do outro lado. Quando eu sair daqui, eu vou lá do outro lado da Abelardo Bueno para... Então, gente, por favor, reparem, porque dá trabalho para fazer a manutenção. Não são jardineiros, são jardineiros alpinistas. Então, vamos apreciar, né? Tira uma foto ali, coloca depois no Instagram para valorizar o projeto, até porque deixa o shopping mais fresco, a parte de dentro e a parte de fora, realmente. A região ela cresceu muito nos últimos anos, né? Como esse crescimento impactou no shopping? Super positivamente. A cada prédio que sobe, a cada novo empreendimento que é lançado, a gente sente isso no dia a dia, no fluxo, né, nas vendas, a gente mede tudo isso, né, a gente sabe exatamente quantas pessoas vieram no shopping. Então, a gente conta muito com esse desenvolvimento, a gente está muito próximo de todas essas incorporadoras e acompanha todas elas. O shopping está muito inserido na economia local, no dia a dia local, né? Então, acho que, mais uma vez, não querendo mais já sendo repetitivo, acho que a gente faz parte, né, da nossa região. Então... Voltando aqui, você falou de uma curiosidade que vai inaugurar o 3º piso do shopping. Exatamente, não temos data ainda, mas o 3º piso ele já está construído
E vão ser mais de 15 mil metros quadrados de loja, restaurante, entretenimento, lazer, enfim. Que quando a gente estiver com a região bem adensada, o shopping vai acompanhar esse crescimento. Ele já foi pensado nesse crescimento da região, né? Algumas fases. Eu venho aqui pro shopping desde 2015, que foi quando eu mudei para cá. E eu lembro que tinha lá esse piso, esporadicamente tinha alguns eventos que eram lá em cima, e eu ficava perguntando o que eu achava que ia ser tipo uma casa de show. Uma coisa assim, uma casa de teatro. Então vai ser tipo uma continuação do shopping mesmo, com lojas, restaurantes. O padrão do primeiro e do segundo andar vai ser replicado no terceiro, quando a região estiver pronta, vamos dizer assim. Em 2016, a gente sediou uma das casas das Olimpíadas, que foi um grande chamariz aqui para essa região, né? Eu não lembro qual foi a casa exatamente, se foi a casa da Inglaterra, depois a gente pode pesquisar. Eu lembro que teve alguma coisa lá em cima, não sei se era de basquete, tinha alguma coisa assim da Nike, alguma coisa assim. Era da Adidas. Viu? Quase. Não tá patrocinando, tudo bem, a gente pode errar. Cliente, viu? Então, para provar que eu sou cliente, eu lembro que no Dia da Mulher, talvez de 2016, teve o show do Leone aqui. Ih, agora você pegou a gente. Show do Leone. Não, eu achei o máximo. O show do Leone, assim, hoje em dia as pessoas podem não ouvir tanto Leone, mas nos anos 80 ele era... Não sou dos anos 80, tá? Eu nasci depois desses anos 90. Mas o Leone era muito, muito grande. E foi um show aqui, talvez nessas saídas aqui próximo. E as mulheres adorando. Foi uma homenagem incrível. E... Estou falando isso para dizer que eu sou cliente assídua desde 2015. E tinha outros eventos. Eu lembro que no início também tinha eventos de food truck. Tinha. Aqui embaixo. Recentemente, eu lembro que eu fui, tinha um pagode lá em cima, uma roda de samba. A gente fazia muitos eventos ali em cima, acho que a Aline pode até contar um pouco melhor, mas o terceiro piso, ele tem esse viés muito para evento. Porque a vista é maravilhosa, arrisco dizer que é uma das mais bonitas de shopping na Barra. E dois, porque ele tem esse espaço, né, que pós-pandemia a gente passou a valorizar muito esse espaço externo. Aberto, né? Então a gente começou a fazer muito evento, mas os eventos bombaram tanto que a gente teve que mudar, né, Aline? Exatamente. Esse terraço, ele literalmente é um espaço muito privilegiado. Ele é um espaço que é um espaço para os eventos acontecerem. A gente começou a explorar com essas rodas de sambas, eventos mais intimistas. A gente fez um evento de festa block lá, mas a gente começou a ter um problema bom, né? Que era lotação. Eu lembro que a gente fez um pré-carnaval há 2 anos atrás e eu falei, vai dar problema, não vai ser legal, tá muito cheio, e a gente teve que mudar para começar a voltar, trazer esses eventos descer para o estacionamento. Foi onde, já pegando o gancho, a gente começou a parceria, né, com um lojista nosso, da Base Tatu, de montar um espaço de eventos, uma arena, um espaço que as pessoas tenham de fato essa experiência outdoor, mas sendo com a segurança de estar dentro do shopping, com a comodidade de estar dentro de um shopping. Então foi onde a gente de fato começou esse projeto lá há 3 anos atrás, e hoje é a Arena RJ, que vocês conhecem, é um espaço que tem predominância de eventos de samba, mas hoje a gente já tem uma programação matinê para adolescente. A gente vê, em março agora tem o Baile das Antigas, que é um evento para um público 30, 40 mais, que conhece mais as músicas das antigas. Então é um espaço democrático, mas que tenha música e gastronomia. Esse era o maior pleito dos nossos clientes, e que fosse um evento para todas as idades, que o pai e a mãe conseguissem trazer o filho. Então ter uma área infantil era importante também. Então acho que tudo começou exatamente nesse terraço, nesse terceiro piso, e é uma área que a gente cuida ali com muito carinho, e futuramente vai ser a nossa expansão. E o terraço vai fazer parte dessa expansão, mas todo o mall, né? Toda aquela área ali que vão ser novas lojas, enfim, novas operações. Um ponto importante, quando eu passei por ali, né, quando estava tendo essa roda de samba, é um ambiente familiar. Totalmente. Eu fiquei impressionado, que eu falei, caramba, dependendo do lugar você vai, você não pode ir com seu filho, às vezes o ambiente pode ser um pouco estranho. Ali era realmente, porque era a descrição de um ambiente familiar. Você fala, o que é um ambiente familiar? Eu colocaria uma foto ali. A música numa altura normal, aceitável, tinha gastronomia, tinham várias, não lembro se eram food trucks ou barracas para você poder comer. Ali do outro lado, entrando, tinha o local para as crianças brincarem. E você tem muito medo, né? Hoje em dia nós temos medo, que a gente vive no Rio de Janeiro e sabe que é muito violento. Você poder estar dentro do shopping, passando uma tarde agradável, se você gosta de uma roda de samba com a sua família, eu achei muito, muito, muito bom, assim, nota 10. Quando eu vi, eu falei, caraca, isso aqui é um evento legal. Que...
exatamente a nossa intenção, né? Em todo shopping ser um shopping para toda a família. Eu particularmente fico muito feliz com o elogio e quando a gente escuta, né, elogios como os seus, eu acho que reforçam, né, que de fato a estratégia está sendo assertiva. É genuinamente uma preocupação nossa. Acho que primeiro a segurança, que seja um ambiente familiar, mas que as pessoas tenham sempre uma experiência importante aqui e agradável, né? E a experiência em shopping não é só um banheiro limpo, né? Não é só um bom dia agradável com educação de um segurança. Acho que ele passa por a experiência dentro da loja, a experiência dentro de um evento. Então, a gente tem muito esse olhar 360 e conseguir fazer um evento com parceiro, né, com público democrático, acertando o conceito, para a gente é de muito valor. Então, acho que a gente tem recebido, graças a Deus, alguns elogios e por isso que eu acho que o projeto está dando tão certo. Ele acontece quinzenalmente, agora é aqui embaixo, né? Não é mais lá em cima. Então, a Arena RJ, ela fica no nosso estacionamento e todos os finais de semana acontece alguma coisa. Então, para quem ainda não está por dentro, siga o Instagram do Shopping Metropolitano Barra. A gente coloca lá toda a programação, não só dos eventos da Arena RJ, como de tudo que acontece no shopping, todas as lojas que inauguram, mas especificamente da Arena RJ é uma agenda bem, bem robusta. Março, por exemplo, como eu já bem citei, além das rodas de samba, tem esses outros eventos. O bailinho infantil nosso, agora recém realizado em fevereiro, aconteceu lá também, né? Teve 3 vezes mais público do que aqui dentro, então a gente via também uma necessidade de extrapolar, aumentar a área para o bailinho, que era uma demanda dos próprios clientes. Então, os eventos acontecem semanalmente. Para ficar por dentro, tá tudo lá no nosso Instagram. Olha, gostei que você falou bastante dos eventos. Eu não sou a pessoa que frequenta evento, infelizmente. Eu já fui, mas eu não sou. Eu fiquei com uma dúvida. Eu não sou 40 a mais ainda, mas você falou da música das antigas. Que ritmos? Então, esses específicos são aqueles funks melodies, aqueles funks mais das antigas, aqueles MCs lá da nossa época, que tem aquela pegada mais romântica, aquela coisa mais dançante, indo muito para a linha também, né, não só extrapolando um pouquinho do funk, mas indo um pouco do R&B, então um pouco aquela pegada mais dançante. E o pessoal vai dançar aqueles passinhos que a gente vê, né? Isso aí. Vai ter que dançar, porque a gente está atendendo a pedido dos nossos clientes, né? Que a gente começou com samba, mas agora a gente adapta a todo mundo, para todos os gostos. E esse evento Vibra é uma matinê, então é muito legal para os pais terem opção para crianças de 12 a 16 anos que não tem tanta opção, né? A gente tem aqui no shopping as opções de entretenimento, que é o kart, o boliche, mas eventos, festas, é limitado para essa faixa etária. Então era uma outra demanda que a gente, junto com o nosso parceiro, a Base, conseguiu viabilizar, então a gente está bem feliz. E isso de matinê, na minha época de adolescente, tinha matinê. Acho que tinha no Barra Shopping, tinha uma matinê e eu não sei se mudou também o público. Não tem mais. Não tem mais. Mas na nossa época era muito, assim, a gente até brinca, né? Porque a gente até em reunião, assim, de discutir de planejamento, poxa, por que não tem mais, né? Algumas pessoas do próprio time falando, poxa, eu tenho filho nessa faixa etária e eu não tenho onde levá-lo, a não ser cinema. As operações que ele já frequenta. Então, acho que, mais uma vez, esse nosso desafio de sempre trazer, não necessariamente o novo, porque a matinê não é nova, né? Mas trazer o que de fato está sendo pedido, trazer de fato o que tem demanda, o que o nosso cliente quer ver, quer ouvir, quer estar presente. Então, acho que ouvidos atentos faz muito parte do nosso dia a dia. Exatamente, esse gancho de estar presente, né? Eu acho que tem uma preocupação muito grande dos pais hoje em dia de tirar os filhos do celular, da tela, de dentro de casa e viver um pouco mais offline, de dançar, de se divertir, de se encontrar, né? Então a gente está surfando essa onda e tentando atender. Até como forma de memória afetiva, fazendo a correlação com a nossa época, né? Aí você pensa, eu era tão feliz na matinê, como eu me diverti, como eu fiz amigos, né? Como eu paquerei, enfim. Essa frase eu sei que tá bem demodê, paquerar, mas tudo bem, como eu namorei, né? Mas acho que cria e a gente quer essa experiência para o nosso filho, né? Obviamente que hoje dentro de uma grande metrópole com total segurança, que eu acho que é o que os pais mais exigem e com toda razão eu como mãe sei que isso é inegociável. Os pais vêm junto com os filhos nesses eventos? Sim, mas ficam em ambientes apartados. Tem uma área só para os pais, né, que é o terraço, o terceiro piso, e os adolescentes ficam lá na arena, na festa deles. Todo mundo está no shopping, mas cada um está curtindo um evento. É proibido até. Gostei. Só o cada um está fazendo
o que mais gosta? A criança tá dançando, adolescente, né? Não é nem criança. 12 Qual anos que é a falar que é idade? criança. 12 a 16, A mãe vai no salão, aproveita a conveniência, né? Shopping é isso, né? Não é só compras, ele é conveniência, ele é serviço. Você pode ir pra academia, você deixa o seu filho em uma casa de festa, o pai vai andar de kart. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem uma pista de kart, uma das maiores do Rio de Janeiro, tá aqui no nosso subsolo. Então aqui tem entretenimento para toda a família, tem pro cachorro também, né? Tô dando spoiler aqui, mas em breve a gente vai ter um pet park também. Ah, legal. Nem sei se eu podia falar, né, Aline? Mas vamos já, contar aqui essa novidade em primeira mão. Primeira mão aqui no Fala Barra Primeira mão. Olímpica. Metropolitano Shopping terá um Pet park. A pet pedidos. park. Um parquinho A de pedidos, cachorros, né? A pedido dos nossos clientes também. Ai, que legal. Porque Eram muita gente cachorros, traz o exato. animal pro e shopping. nós somos um shopping pet friendly, verdadeiramente, né? Porque o pet aqui ele é muito bem aceito. Mas eu acho que duas grandes conquistas que a gente teve foi a inauguração ano passado de uma pet shop, também era muito pedido, então a gente conseguiu trazer uma pet shop e obviamente, além de todos os eventos que a gente tem todo mês, né, feira de adoção, pet aqui, a gente faz festa junina pet, bailinho pet, então além de contemplar o pet em todo o calendário, pet yoga, né, aula de pet com yoga, ter um espaço dedicado, né, aos nossos filhinhos de 4 patas é muito justo, né, então mais uma vez, em primeira mão, aí, esse ano, em breve, teremos notícias de inauguração do Pet Park. Gostei, o pessoal vai gostar, porque já tinha visto outros lugares assim, com Pet Park, com parcão, e o pessoal imaginei que sentisse falta, porque sempre que eu venho aqui, tem bastante gente com cachorro. Então, vai estar... Vamos ter o nosso também. Os de 12 e 16 anos na matinê, a mãe no salão, o pai no kart e o cachorro no Pet Place. Ele não pode estar sozinho, né? O cachorro com a filha no Pet pra Place. Toda a família. Ah, que legal. O mix de lojas aqui do shopping, ele mudou muito desde o início? Pergunto por quê. Vocês comentaram que vocês estão sempre atentos, né, em contato com as empresas, né, que estão construindo os novos empreendimentos e tal. Às vezes o público pode mudar, vocês podem sentir uma diferença e isso pode impactar no mix de lojas aqui. Às vezes o mix de lojas que tinha na inauguração não é mais compatível com o pessoal que está morando aqui agora. Então ele mudou muito ao longo do tempo. Como vocês têm sentido isso? Mudou sim. Eu acho que isso diz respeito não só ao público, né, primário daqui, mas acho como o mercado como um todo. Acho que existe hoje uma necessidade grande por exemplo, uma gastronomia qualificada. Eu acho que a gente focou e vem focando muito nisso, em trazer bons restaurantes. Hoje a gente conta com mais de 7 restaurantes. Então, como nós somos um shopping muito família, a gente tem muito esse apetite, né, para o almoço de final de semana, para o jantar, para a comemoração de aniversário. Então, ano passado, a gente inaugurou o Camarada Camarão, a gente vai inaugurar futuramente agora o Madeira e o Jerônimo. A gente inaugurou no final do ano a Ode Pizzaria, que era um outro pedido grande, né, de uma boa pizzaria aqui para o shopping. Então, trazer novas e boas opções de gastronomia tem sido o nosso foco, porque de fato é uma demanda que a gente tem percebido aumentada e a gente está caminhando com essa necessidade do mercado e, obviamente, da região. Eu acho que eu cito aqui mais 2 pontos. O entretenimento, ele sempre foi o Metropolitano sempre foi muito forte em mix de entretenimento, mas a gente não se fez por rogado. Acho que a gente vem melhorando e aprimorando. Então, a gente recentemente trouxe a animação, que é uma operação super qualificada, que também tem a opção de fazer a festa, aniversário, e fora as outras que a gente tem. E um outro ponto super importante também, que é o bem-estar, né? Que é uma tendência mundial. E a gente já tem a Biorritmo, uma academia super renomada. A gente tem a Petit Dance, que é uma academia de dança também. E final do ano passado a gente inaugurou mais 3 operações super legais para esse segmento, que é a Velocity, a Vidia e a Era, para somarem aí nesse segmento, e tá um sucesso. De fato, foram segmentos muito pedidos, né, pelos nossos clientes. Você comentou de várias lojas, né, que já tem algum tempo, de novas lojas. Agora, me explica. Quem vem no Metropolitano encontra o quê? Você pode falar das lojas, de que tipo de facilidade ele encontra? Me explica. A pessoa não conhece o Metropolitano, o que ela pode esperar quando ela vem aqui? Acho que, em primeiro lugar, é um shopping lindo. Ouso dizer que o mais bonito do Rio de Janeiro, mas sem prepotências, que além da experiência, né, que fala muito aí com essa questão da beleza do shopping, acho que é um facilitador da vida. A gente tem boas e grandes operações,
bem citado pela Nath, a gente é um shopping muito ancorado, são mais de 10 âncoras, então todas as grandes âncoras do país. A gente tem a única Alô Bebê, que é uma loja específica para o segmento, né, infantil. As grávidas anseiam muito por essa loja, é muito procurada. A gente tem uma praça de alimentação muito bem servida, muito plural em termos de quantidade e qualidade. Então a gente tem uma gama muito democrática de restaurantes, não só os da praça, como eu bem citei, os de serviço. Então, além dos que eu já falei, a gente tem o Outback, tem o Galo, a gente tem um Benkei japonês, o Delírio numa linha mais fitness, e esses novos, os recentes. Tem as lojas para facilitar o dia a dia, então ela tem uma lotérica que ela consegue fazer o serviço de correio, tem os salões de beleza, tem as clínicas de estética. A gente tem a maior, desculpa cortar, Aline, mas a gente tem o maior estúdio de tatu da América Latina também, né? Exatamente, é um estúdio de tatu que tem também uma barbearia, um espaço ali multitarefa. Então acho que é um shopping que ele tem um mix bem completo dentro da nossa realidade, do que a gente se propõe. A gente tem uma experiência muito legal, a gente tem eventos legais, a gente tem promoções bacanas. Então acho que o cliente encontra aqui no Metropolitano um facilitador da vida, assim, um ponto de encontro, um local que ele vai achar um lugar legal para comer, um local que ele vai ter uma experiência bacana, um local seguro e um local de fato que a gente quer e pretende que ele venha e volte mais vezes. Deixa eu fazer uma pergunta, às vezes eu entendi bem. Você falou da lotérica que faz serviço de correio? Sim, desde o ano passado, não sei precisar o mês, mas também a gente vinha todas as vezes que a gente abria qualquer caixinha de pergunta no Instagram, o que você gostaria que tivesse aqui no Metropolitano, Correios. E a gente conseguiu fazer com que a nossa agência daqui fosse também um braço de Correios. Então, o cliente tem alguns serviços, obviamente não todos, mas grande parte dos serviços dos Correios o cliente consegue fazer aqui nas nossas lotéricas, na nossa lotérica. Ó, vocês ouviram isso? Se você precisar de alguns serviços dos Correios, você consegue fazer aqui nas lotéricas do Shopping Metropolitano. Para mim isso é uma novidade, eu não sabia. Isso é muito bom. Muito bom, isso traz muita conveniência, né? Porque, por exemplo, o correio mais perto daqui é ali em Curicica, é horrível para estacionar. Exatamente. E fora aqui você tem que ir ou no Barra Shopping, ou no Carrefour, ou no Uptown. Então a gente tem correio aqui no Metropolitano, se você não sabe... Só trazer sua caixa aqui e na lotérica, que é aqui do lado, inclusive, então, e já resolveu. Se você não sabe, agora você está sabendo que você pode postar, né? Para postar a gente consegue fazer aqui. Sim. Devolução, sabe se consegue fazer? Também. Ó, devolução consegue fazer aqui também, então Usamos ótimo. muito, inclusive. Que pouquinho. Ótimo saber. Já tivemos alguns spoilers, né? Muitos mas aqui. Tem mais algum spoiler do que a gente pode esperar agora em 2026, né? Agora, nesse ano de 2026 aqui no shopping. Já falamos do Pet Place, falamos da... Falamos do Madeiro, do né? Madeiro. Que acho que é a grande inauguração desse ano. A área comercial... ela está sempre atenta e sempre mudando, né? Uma loja sai, outra loja entra, a gente está sempre fazendo pesquisa para entender o que o nosso consumidor final quer. Mas acho que falando de 2026, tem muita coisa que a gente faz que não aparece, né? Mas os grandes investimentos que a gente acaba fazendo é no backstage ali. Então tem muito investimento em ar-condicionado, muito investimento em segurança, muito investimento na parte digital, né, Aline? A gente vai lançar, já lançamos, na verdade, o nosso aplicativo, mas a gente vai ter um grande lançamento esse ano também, a Aline vai falar daqui a pouquinho. E para ficar sabendo, tem que estar ali acompanhando a gente para acompanhar essas novidades todas. A Nath está dando muito spoiler hoje. Pegando o gancho sobre o aplicativo, a gente, dando um contexto também, a gente teve um programa de relacionamento há um tempo atrás, que era o Sou Mais Match, que era um programa inicialmente criado para privilegiar os vizinhos, né, os clientes mais próximos, de fato, da nossa região primária, que tinha como benefício, o único benefício, a isenção de estacionamento por um período, etc. E a gente descontinuou, por uma série de motivos, esse programa lá atrás. E a boa notícia também, primeiríssima mão, mais do que primeira mão, que essa que a gente volta com o programa ao longo desse ano. Também não precisamos, não conseguimos precisar a data, mas muito mais robusto, muito mais completo. E a grande notícia é que ele volta com o benefício do estacionamento, com uma outra mecânica, com outro conceito, porque ele vai ser via aplicativo, então muito mais fácil, muito mais tanto para o usuário quanto para a gente em termos de confirmação da informação, né, em termos de auditoria. Então o programa volta esse ano
reformulado, mas muito melhor, tanto para o cliente final quanto para o lojista. Aí, gente, a maioria das perguntas que a gente recebeu quando a gente anunciou o podcast era a respeito do programa de parceria com o estacionamento. Então, a gente acabou de saber que ele vai voltar reformulado, com as alterações aqui em primeira mão, e depois, acompanhando lá no Instagram do Shopping Metropolitano, você vai saber mais, mas, enfim, a boa notícia do estacionamento está aí aqui em primeira mão. Isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta de uma coisa que a gente acabou falando enquanto a gente estava conversando antes de gravar. Vocês haviam dito que o Metropolitano não ia ser um shopping assim. Não ia. O primeiro projeto lá atrás, nos anos 2000, era para ser 3 shoppings bem pequenos ao longo da Abelardo Bueno. E aí pensaram, poxa, por que a gente vai fazer 3, né, pequenos? Um vai acabar concorrendo com o outro, vai ser difícil de ancorar, vai ser difícil de comercializar. Vamos fazer uma coisa gigante, diferente e bem bonita? Então, com lojas grandes, com lojas grandes, cinema. Exatamente. Né? O shopping é todo muito grande, né? Ele é de fácil andar, né? Porque ele tem só 2 corredores, mas as lojas são muito amplas, né? Então mudou tudo e aí foi feito um só, que é esse shopping que a gente vê hoje aqui. A proposta seria como se fosse esses malls que alguns condomínios têm, tipo Rio 2, o Novo Mini Leblon. malls, exatamente. Então a proposta é não existiria o shopping metropolitano, existiriam mini malls, né? Tipo o Rio 2 Shopping, o Novo Leblon. E eu acho que foi uma decisão muito assertiva, porque nesses mini malls você não consegue ter essa gama de operações e nem essas lojas tão grandes, né? Então, muito possivelmente, se fosse 3 pequenos shoppings, a gente não ia ter uma Renner na região, uma loja americana, uma grande academia, ou um Amigão, né? Dentre outras lojas, um kart, até um cinema também, né? Um cinema, a gente tem 7 salas grandes A aqui. força comercial é outra, né? Porque você junta, né? 3 você vai estar mais fraca para conseguir trazer novas lojas, e até para trazer a âncora fica mais complicado, porque você está num shopping menor. A intenção não era ficar dentro de nenhum condomínio, não, né? Era ao longo, acaba enfraquecendo até um pouco mais, porque dentro do condomínio, você tem ali o pessoal do condomínio que tem a facilidade. Eu não vou sair do condomínio, eu vou no shopping fazer, enfim, seja fazer uma coisa, geralmente tem um supermercado. Natural, né? Exatamente. A Barra é a região da América Latina que mais tem shopping center. Tem muito shopping, realmente. Tem muito shopping. E o próprio condomínio acaba concorrendo, né? Porque hoje, né, você tem o mercado no condomínio, você tem boliche no condomínio, tem condomínio que tem cinema, tem escola. Essa da divisão, por exemplo, eu gosto muito dos podcasts que eles têm umas novidades que a gente nem imagina, e obviamente quem tá assistindo também não imaginava. Tem mais alguma outra curiosidade? Não, acho que a gente falou, pelo que a gente lembra, todas, né? Todas. Curiosidade, spoiler. Nossa, mas tantos aqui, né? O Pet Park, o programa de benefício. Acho que a gente contou tudo que dá para contar. Acho que não chega a ser spoiler, mas quem sabe, né? Num futuro não tão distante, pode ser que a gente tenha alguma escola, alguma faculdade aqui também. Tava me segurando para perguntar isso, se tinha previsão de ter uma faculdade aqui no shopping. Não tô falando que a gente tem previsão, mas pode ser que tenha. Mas é um sonho nosso, né? O shopping, mais uma curiosidade aí para quem não conhece shopping tem a wishlist, que é a lista dos desejos, né? Que a gente, todo ano, a gente pega ela e atualiza, né? O que a gente quer ter. Então, a gente fica trabalhando nessa estratégia o ano todo, a área comercial, marketing, todo mundo fica trabalhando para atender a lista dos desejos, que nada mais é o que o nosso consumidor final quer, né? Então a gente está sempre ouvindo, sempre fazendo pesquisa, monta essa lista e trabalha em cima dela o ano todo. Aí o comercial vai atrás dessas vai atrás incansavelmente aí de tudo que a galera pede. Que legal. Então, meninas, Aline, Nathalie, muito obrigada pela presença de vocês. Nosso bate-papo foi muito agradável. Vocês tiraram várias dúvidas, curiosidades que eu não imaginava. Adorei a notícia do Correio. Adorei que eu tenho que dar a volta para fazer qualquer coisa no Correio, saber que o Correio está aqui. Vocês querem passar alguma informação, dar algum recado, podem ficar à vontade. Obrigada, eu queria te agradecer esse convite maravilhoso, eu queria te agradecer os nossos lojistas também, os nossos clientes. Outra curiosidade, né? Muitos dos nossos lojistas, eles são moradores da região, a gente gosta muito disso, porque tem um carinho especial. Eu queria agradecer também ao pessoal do Capuzzo, que cedeu esse espaço aqui pra gente. E é isso, a gente está à disposição aqui, os nossos canais estão sempre abertos, né, Aline? É isso aí, também agradecer, muito legal o nosso bate-papo, acho que é sempre muito
importante até para a gente reviver, né, as histórias. Acho que a gente fica tão no automático e relembrar as curiosidades, a história, os porquês, né? Acho que isso também faz bem pra gente e até traz algumas ideias, então acho que reviver um pouquinho da história é muito legal pra gente. Agradecer a todo mundo que faz isso acontecer, então o pessoal da Capuz, o pessoal da administração, o pessoal da nossa assessoria de imprensa, vocês. De coração, foi muito legal. Ai, que bom, obrigada. Quem quiser saber qualquer informação sobre o shopping, acompanhar novidades, saber da festa Ploc, etc., como é que eles fazem para acompanhar? Gente, está tudo no nosso Instagram. A gente atualiza diariamente todos os conteúdos, todas as novidades. O Instagram também é um canal, um ponto de comunicação com vocês através, né, das mensagens. Tem link para o nosso WhatsApp, que é o nosso atendimento. Então, entre em contato, sugiram lojas, sugiram eventos. E fiquem por dentro, tá tudo lá no nosso Instagram. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Então, já deram um recado, seguir o Shopping Metropolitano. Se você quiser seguir o Fala Barra Olímpica, @Fala Barra Olímpica. Seguir o Fala Rio 2, notícias e informações da região, @Fala Rio 2. Se você quiser me seguir e saber do meu dia a dia, @Elaine_Ferreira, Elaine com H, que minha mãe quis inventar e botou um H na frente. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Pessoal da Capuzo, muito obrigada por ceder o estúdio, maravilhoso, tá bom? Obrigada, pessoal, até o próximo episódio. Tchau!